Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Bom dia, abençoados! Nós somos da Serrema e eu sou a Bispa Thalita. Eu sou o pastor Eduardo e estaremos ao vivo com vocês hoje até às 10h10 da manhã e todas as segundas-feiras, das 9 às 10 da manhã. É isso mesmo, e o programa Vencer começa agora. Era musiquinha, né? Era só a música, não era a propaganda, mas agora tá passando a propaganda. Amor, sabe o que você fez no outro programa? Você esqueceu de falar. E como vocês sabem, já está disponível no Instagram perguntas, caixa de perguntas, que no final do programa serão respondidas por mim e pela Bispa Thalita. Anotem nosso Instagram, @vencer_com-a-gente. É isso mesmo, aproveite e faça as suas perguntas, mas você também pode mandar pelo WhatsApp da Fiel FM. E também pelo Instagram da Fiel FM as suas perguntas. E o tema de hoje é os processos. Então, Bispa Thalita, você fala que o tema será os processos, e nesse momento muitas pessoas podem estar perguntando, como assim processos, né? O que seriam os processos? Processo é o caminho a ser percorrido. É o caminho que todo mundo tem que percorrer até chegar a um objetivo final. Então, é entre o pedido que se faz a Deus, a entrega, até a realização deste pedido. E quanto tempo demora a realização de um pedido? Justamente é essa questão. Depende dos processos. E às vezes, para estarmos preparados para receber nossos pedidos, Deus precisa trabalhar muitas áreas de nossas vidas, e muitos aspectos. Certo, é verdade. Às vezes nós não levamos em consideração que nada acontece do nada, né? Até tem uma pregação sua, pastor Eduardo, que cai muito bem aqui, o Senhor ensinando que o processo da criação não foi tão rápido quanto as pessoas imaginam, né? Que essas explosões são reais e elas estão no haja de Deus, né? Demorou um processo para que a Terra fosse o que a gente vê ela hoje, né? Então, nada na vida vai acontecer do nada, né? Não, justamente isso. Foi até um exemplo que nós demos aqui, inclusive no programa passado, de uma pessoa que está querendo entrar numa faculdade, prestar um vestibular e não se prepara para isso. Exatamente. Tem que se preparar para que Deus possa abençoar. Você tem que fazer a sua parte para que Deus faça a parte dele. Não há dúvidas de que Deus vai fazer a parte dele, mas para isso você tem que estar preparado. Com certeza. Né, Bispo? Com certeza. Então, nada acontece sem que haja esse processo de Deus. E esse processo não acontece do dia para a noite. Claro que nós temos que estar preparados para receber, às vezes pode acontecer do dia para a noite, mas se acontecer do dia para a noite é porque nós já passamos por esse processo em nossas vidas, porque sem processo nada chega. Nada chega sem processo. Coloquem isso na cabeça de vocês. Sem processo nada chega. E um exemplo de passar por processos, Bispa Thalita, vem do próprio Jesus. Jesus passou por processos para que ele pudesse estar pronto. E ninguém duvida, mas você pega o texto do Lucas capítulo 4, nós temos que lembrar, a ler esse texto, nós vamos ler ele logo mais. Jesus, ele era 100% Deus, perfeito, e 100% humano. É isso mesmo. E como a parte humana dele, ele teria que passar por diversas situações. O seu caráter precisaria ser forjado aqui na Terra.
Muitas pessoas esquecem disso, que Jesus também era 100% humano, não só 100% Deus. Então eu vou ler aqui com vocês Lucas capítulo 4. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Veja que esse texto de Lucas já nos diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ou seja, de uma forma proposital. É verdade. Não foi ao acaso, ele foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque foi entregue a mim, e a dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adoras, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele tu servirás. E ele trouxe para Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos ordens sobre ti, para te guardar. E eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo lhe disse: dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. Essa é a versão King James, mas na nova versão transformadora, o texto fala que ele levou Jesus ao deserto para ser tentado durante 40 dias, né? Sim, aqui diz sim, e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, o Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Ou seja, todo o tempo em que ele esteve, Lucas relata aqui, que em todo o tempo em que ele esteve no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Não foi apenas em um momento específico, foi durante 40 dias. E isso nos leva a pensar que vamos colocar assim, essas 3 situações que ele cita, elas foram acontecendo não em segundos, mas por dias. Por todo o tempo. Foram 40 dias de processo na parte humana de Jesus, né? E se Jesus passou por esses processos, com certeza nós também vamos precisar passar. Não, sem dúvidas. E por falar em processo, por falar em problemas, porque Jesus aqui passou por um problema, ele passou por situações complicadas no deserto e ainda foi tentado pelo diabo. E você pode agora estar pensando e passando por diversos problemas nesse momento, de ordem financeira, de ordem familiar, de ordem de saúde, e fala: meu Deus, eu estou sendo tentado nesse deserto aqui. Eu estou passando por problemas e estou pensando aqui que tudo está fora de controle, que eu não tenho mais controle sobre a minha vida. Todavia, gente, isso não existe, porque Deus não perde o controle de nada em nossas vidas. Uma hora esse problema passa, mas há um processo. E neste processo você precisa ser aprovado. Assim como foi Jesus. Como assim aprovado? Aprovado porque ele venceu a tentação do maligno. E você também vai vencer a tentação do maligno. Mas como ele venceu essa tentação? Foi muito simples. Para tanto, ele usou o quê? A palavra de Deus. O que mais as pessoas fazem quando estão passando por algum revés, é abandonar a palavra de Deus. Questionar. Culpar a Deus. Né? É verdade. Age por sentimentos, age por emoção, age sem razão. E por mais que você haja na emoção, você tem que pensar no seguinte: a fé, em que pese ser algo sobrenatural, é racional. Com certeza. Até Hebreus 11 ele fala que a fé é o quê? É uma decisão que eu tomo, que eu não vejo ainda,
mas que vem da minha crença. Eu creio. Então, se no dia mal eu não tenho nenhuma palavra que me respalde em Deus, o que vai me garantir que Deus vai fazer alguma coisa se eu não tenho nenhuma palavra de Deus sobre a minha vida que está respaldando as minhas decisões? Nós precisamos parar e pensar realmente se nós realmente cremos em Deus. Porque crer em Deus no dia bom é fácil. Crer em Deus com a notícia boa é muito fácil. Mas quando a notícia do processo chega, quando a porta fecha, quando a situação... O que é extremamente necessário para o nosso sucesso, exatamente, para a nossa vitória. Inexplicável chega. Eu uso a fé da minha emoção, que não tem nada a ver com Deus. Eu vou agir pelo que eu estou sentindo ou eu vou agir por uma palavra de Deus? E como você mesmo falou, pastor Eduardo, o processo ele só acaba quando eu sou aprovado. É isso mesmo. Isso aí é complicado Não, muitas vezes. E é isso mesmo, só acaba quando é aprovado. Agora, se agir pelo sentimento e por a emoção, não vai ter jeito de ser aprovado, vai ser reprovado. Não tem como ser aprovado. E aí que muitas pessoas perdem a esperança e perdem a força, porque não estão percebendo que não depende de Deus. Estão pensando que Deus as abandonou. Mas dependem delas crerem e se posicionarem. Sem dúvida alguma, há um posicionamento. Há necessidade, prestem atenção nisso, irmãos. Há necessidade de nos posicionarmos. Nunca aceite, sempre vai ter alguém querendo te jogar para baixo, principalmente quando você está em momentos difíceis. Querendo falar mal de Deus para você, querendo, se você frequenta alguma igreja, se você é evangélico, falar mal da sua igreja. Não aceite isso. Fala assim: para trás de mim, Satanás, sai da minha vida, seu Judas. Você vai pegar na palavra de Deus, vai segurar na palavra de Deus e vai vencer. Porque a vitória está garantida na palavra de Deus. É aqui, é isso que está dizendo a Bíblia, é isso que diz a palavra de Deus. Por isso que dizemos, a fé é racional. Exatamente isso. Por isso que quando nós nos apegamos à palavra de Deus, veja que Jesus ele responde ao diabo puramente com a palavra. Não porque ele quer mostrar que sabe a Bíblia como um santarrão, mas porque ele entendeu que a única maneira de se vencer uma provação, uma tentação, um processo, é com a palavra de Deus. A palavra de Deus é porta que nos faz entrar e sair. Então, nós podemos até saber, né? Hoje em dia está tão comum nas igrejas o coaching, né? Falar bonito, se expressar bonito. Isso não vai te fazer de coaching ser aprovado. Existem muitos cursos de coaching por aí, nada contra os cursos de coaching, não. Mas ele não traz a palavra de Deus. Ele não traz o benefício da essência do que é a igreja, do que é a palavra, que é crer puramente no que Deus falou. Né? Nós não precisamos, se nós levarmos a palavra de Deus na nossa vida, nós não precisamos de nenhuma frase de efeito. Nós não precisamos de... A Bíblia já é o efeito do milagre. E esses dias eu estava até ouvindo uma pastora, Martinelli, se não me engano. Eu nunca tinha ouvido nada dela e eu ouvi no Facebook uma coisa que ela disse. Ela disse assim: nos últimos anos a igreja tentou crescer tão rápido que colocou pessoas imaturas para falar e fazer coisas que não estavam preparadas para fazer. E pessoas imaturas falam de si mesmos e não de Deus. E ontem a gente acabando de preparar para esse programa, e agora você falando, pastor Eduardo, me veio à cabeça que muitas vezes nós não conseguimos ser aprovados nos nossos processos porque nós não temos palavra de Deus o suficiente. A gente está mais cheio de palavra humana, de palavra de efeito, do que palavra de Deus. Se fizer uma pesca, vamos dizer assim, tentar achar dentro dos corações, tira as palavras de efeito, palavra que as pessoas ficam arrepiadas e choram. É a questão do trabalho da alma. Exatamente.
e procurar uma palavra profética de Deus, que Ele mesmo falou, que Ele mesmo estabeleceu, muitas vidas não têm. E é por isso que tem muita gente com a fé fracassada e com a esperança fraca. É, justamente isso. Então o foco quando estamos em meio a processos é a aprovação. Crer que Deus vai agir pela fé e na promessa de sua palavra. Não é, bispa? É isso mesmo. Então diga pra gente agora os 3 passos fundamentais de Jesus neste texto que lemos para sermos aprovados e não reprovados. Olha, o texto coloca 3 situações aqui, pastor Eduardo, para serem trabalhadas. Porque se o diabo tentou Jesus nessas 3, você pode ter certeza que ele vai nos tentar também. Porque se ele tentou com a alma de Jesus para tentar tirá-lo do propósito de Deus aqui na terra, e achou por bem que em Cristo faria um efeito, pode ter certeza absoluta que ele vai tentar conosco. E a primeira coisa, a primeira pergunta, o pastor Eduardo leu para nós no texto é: se tu és o Filho de Deus? Como assim, se tu és? Mas como nós somos questionados diante da nossa identidade em Cristo? Por isso que nós estamos conversando sobre essa questão da aprovação, porque se há dúvidas em você sobre o que Deus é na tua vida e o que você é em Deus, o diabo vai colocar isso em xeque na hora do problema. Ah, se você fosse filho de Deus, ele já teria te curado. Se você fosse realmente amado por Deus, se Deus realmente tivesse ouvido a sua oração, ele já teria feito. São questionamentos não humanos e muitas vezes nós achamos que estas indagações são nossas. Sabe, eu já vi até livros explicando que são nossas essas indagações, só que não são. Essas indagações são do inferno, questionando a nossa identidade em Deus. Foi o que a gente acabou de discutir agora há pouco. Pode chegar alguém e falar algo para você. Exatamente. Num momento de dificuldade, tentar colocar em dúvida, colocar em xeque a sua fé. A questão é, você não pode deixar ninguém falar sobre você, porque essa pessoa não sabe quem é você. O problema não pode falar sobre nós, as pessoas não podem falar sobre nós, porque, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo disse: nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem passou no coração de ninguém quem somos nós para Deus. Então, ele tem algo que faz parte da nossa nova vida, da nossa identidade, e nós, ao invés de ficarmos, será que eu sou filho de Deus? Parece que agora eu estou sem saber. Não, se posicione como filho de Deus. A resposta de Jesus não foi nem para responder uma pergunta tão infame do inferno. Quando o inferno, seja qual for o método e o meio, questionar, né, pastor Eduardo, a sua filiação com Deus, nem debata esta pergunta infame. Jesus simplesmente disse... Porque o diabo disse, né, pega essas pedras e transforma em pão, você não está com fome? Se você é filho de Deus, então faça alguma coisa. Passe na frente de Deus, porque você tem poder e autoridade. E Jesus nem questiona nada disso e diz assim, nem só de pão vive o homem. Ou seja, nem só do que eu poderia fazer, nem só do que eu poderia falar, mas eu vivo motivado por uma palavra de Deus e não pelas necessidades. Eu não vou agir pelas minhas necessidades, eu não vou agir pelas minhas emergências, eu não vou agir pelo que eu poderia fazer, pelo que eu teria liberdade para fazer. Eu não reajo às situações. Nós precisamos aprender isso, porque na maioria das vezes, pastor Eduardo, nós estamos reagindo palavras e pressões e circunstâncias e não estamos nos posicionando, não estamos criando nada, estabelecendo nada, estamos só debatendo. Nós não fomos chamados por Deus para debater num problema, nós somos chamados por Deus para estabelecer algo de Deus ali. Ô bispa, e quando você diz, não é, se você é realmente o filho do homem, faça com que as pedras se transformem em pão, e Jesus
sabia que de fato ele era filho do homem e que Deus nunca iria... Filho de Deus. Que Jesus era de fato filho de Deus e que ele nunca iria abandoná-lo. Com certeza. Ele ia sustentá-lo, assim como nós sabemos, como filhos de Deus que somos, que Deus sempre vai nos sustentar. Nós temos a certeza do amanhã, de que amanhã Deus estará nos sustentando. É isso. Sempre. E essa certeza nós não podemos permitir que seja questionado. Nem por nós, nem pelo inferno, nem por nada, nem por ninguém. E o segundo ponto que o texto nos mostra é que, já que não deu certo na necessidade, já que Jesus ficou firme no momento da necessidade, então ele vai para um próximo assunto, que é, bom, eu vou te mostrar os reinos, porque eu sou o dono do mundo. O diabo Jesus Cristo mesmo disse, o mundo jaz do maligno. Eu vou te mostrar os reinos e vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma facilidade para você chegar onde já era o seu destino. Agora, olha que loucura! O destino de Jesus já é, desde o início da fundação de todas as coisas, reinar sobre tudo. Esse já foi o que Deus estabeleceu para Jesus antes de terra ser terra, universo ser universo. Eu pergunto para você e para o pastor Eduardo aqui, o seu destino Deus já estabeleceu. A gente não precisa de facilidade para chegar lá, não. A gente não precisa de atalho para chegar lá, não. O que é de Deus para nós vai acontecer. Mas o inferno, ele promove atalhos, promove facilidades. E foi exatamente isso que ele ofereceu. Quem sabe você está aí, o diabo está falando assim para você, através de um convite, através de uma pessoa, através de uma circunstância. E eu vou só facilitar a sua vida. Em outras palavras, faça dessa maneira, não tem nada a ver, entendeu? Você pode estar no mundo e com Deus, e você pode ser uma pessoa completamente misturada, não tem problema, isso só vai facilitar a sua vida. Uma pessoa misturada, bispo? Uma pessoa misturada com tudo, você não precisa ter essência, né? E eu vou te dizer uma coisa, cuidado. Porque o diabo não sabe qual é o seu destino em Deus. Na verdade, ele não vai estar facilitando, ele vai estar te tirando do teu propósito. Então, toma muito cuidado com aquelas pessoas que vêm do nada tentar facilitar o teu caminho, te tirando da presença e da palavra de Deus, porque como o pastor Eduardo pregou, o processo só acaba na aprovação. E o diabo vai batalhar para você ser reprovado. Então, Jesus, quando ele sai desses 40 dias de jejum, ele começa a fazer coisas impressionantes na terra. Ele começa a estabelecer o reino de Deus na terra. E foi isso que o diabo batalhou contra ele. Eu não quero que você viva o propósito. Eu não sei bem qual é o propósito. O diabo não sabia qual era o propósito de Jesus pisar na terra. Ele tinha talvez uma ideia de alguma coisa, que é o que acontece com a nossa vida. Ele tem uma ideia de alguma coisa que Deus possa fazer, mas ele vai batalhar conosco para que nós não venhamos a viver nada. Então ele vai trazer facilidades para você chegar onde você quer chegar. Então na cabeça dele é, tu és o rei nos céus, então já pensou, o senhor quer ser rei na terra? Eu posso te dar o reino que o senhor quiser. E muitas vezes nós caímos, como diz o mineiro, igual um pato na mão do diabo, para fugir da realidade. E eu vou te dizer uma coisa, Deus não depende de situações favoráveis ou facilitadas. Na verdade, ele foge disso. E a resposta de Jesus foi um corte na garganta do inferno. Adore somente a Deus. Fique com a palavra e o método de Deus para a sua vida. Em outras coisas, Jesus estava dizendo assim, eu não quero nada que é teu. Eu não quero facilidade de ninguém. Eu vim aqui para adorar e viver o plano do Pai para a minha vida. Então, se alguém ou se alguma coisa hoje ou durante algum tempo já tem tentado entrar na tua vida para te dar um atalho, fuja dos atalhos. Seja aprovado, não, pastor Eduardo, pelo processo, seja aprovado nesse processo. Essa é a tua missão em nome de Jesus. E por último,
O diabo já estava meio, meu Deus, não vai ser vencido pela necessidade. A fome não vai fazer Jesus ser reprovado. O reino não vai fazer Jesus ser reprovado. Então, eu vou fazer ele se engrandecer. Já que tu és o Filho de Deus, né? Já que o senhor já sabe quem o senhor é, já que o senhor já sabe que o seu destino está traçado e você vai viver esse destino sem mim, eu vou fazer o seguinte, prova para mim que você é Deus, então. Gente, quantos de nós temos caído nisso sem perceber? Prova pra mim que você é bom, prova pra mim que Deus te chamou, prova pra mim que Deus está com você. Se tu és o Filho de Deus, se lança desse penhasco, porque a palavra de Deus, olha, o diabo usando a própria palavra de Deus aos teus anjos dar a ordem para te salvar. Cuidado com isso, gente. Não se deixe ser motivado a fazer algo intempestivo fora do que Deus determinou para a tua vida. Não viva tentando provar nada para ninguém. Não viva tentando dar fruto fora de época. Não faça isso. Não faça isso. Porque eu vou te dizer, o fruto nasce na estação certa, as coisas de Deus acontecem na hora certa. Não tenta antecipar o plano e o propósito de Deus na tua vida. Não faça isso. Não tente provar nada para ninguém. E a resposta de Jesus para o diabo foi: tá bom, eu vou então me jogar, você vai ver quem eu sou. Não, eu não preciso. Pastor Eduardo, você precisa provar para Deus, para as pessoas o quê? Nada. Mas se você é um homem de Deus, então me prova. Não preciso te provar nada. Eu sou. E na hora certa, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Não tenho que atravessar nada. E agora, a gente vem falando aqui, né? Se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, e nós te dizemos e repetimos, porque tem que ser repetido. Se você é o Filho de Deus, você sabe que o momento em qual está passando é um processo e a vitória será lançada. Agora, seja um filho de Deus. E não uma mistura. E não uma mistura. Nós podemos fazer aqui um programa, pastora Bispa Thalita, né? Talvez até o próximo programa, porque para quem não sabe, há um livro escrito pelo Bispo Carvalho, Sua Descendência Determina Sua Eternidade. É um livro abençoado, quem é da comunidade já sabe, em outros lugares que nós tivemos a oportunidade de levarmos este livro. Seja um filho de Deus. Ué, mas não é todo mundo que é filho de Deus? Tem pessoas que acreditam que Deus é pai de todos. Né? Essa é a pergunta, mas todos não são filhos de Deus? Eu vou te dar uma resposta que pode te chocar nesse momento. Não são todos que são filhos de Deus. É necessário nascer de novo. Vamos trazer isso no próximo programa, Bispa Thalita? Vamos, se vocês quiserem que nós tragamos isso para o próximo programa, por gentileza, mandem mensagens no nosso Instagram, comentem. A gente pode trazer isso para a próxima segunda-feira. E aí a gente já sorteia um livro aí já sorteamos um livro, Sua Descendência Determina a Sua Eternidade, que é o primeiro livro que Deus deu para o Bispo Carvalho. Tem um outro que já está saindo do forno, que Deus deu para ele, que é o cumprir da carreira do Bispo Carvalho, que nos deixou no início do ano de 2020. É isso mesmo. E em resposta a esse último ponto, Jesus fala: não me coloque à prova. Sabe, tem momentos, pastor Eduardo, que nós temos que olhar para as situações e dizer para elas: eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu não estou à prova de situações. Eu estou sendo provado por Deus. Eu não estou sendo provado por problemas. Não são problemas que vão me aprovar ou me desaprovar. Não são situações que podem me levantar ou me destruir. Eu não estou à mercê de nada a não ser das mãos do meu Deus. Então não coloque o meu Deus
a prova na minha vida. Nós precisamos entender isso. Eu sigo o plano do Pai e é assim que vai. E o dia que você entender que a situação na tua casa, no teu trabalho, na tua saúde, nos teus filhos, nos seus sonhos, não estão na mão de problemas nem de diabo, porque tem um pessoal cristão que ainda não entendeu que o diabo não nos toca. Põe isso no teu coração. Tem muita gente dando muito poder pro diabo por aí. O diabo não nos toca, ele se levanta contra a obra de Deus, mas eu vou te dizer, e ele cai. Então, quando você vê a situação difícil, saiba que quem está te provando é Deus. Ele está controlando tudo e diante de Deus você tem que ser aprovado. Não é diante do problema. Não prove nada para o problema. O diabo não passa de um derrotado. Aliás, ontem aqui trazendo o que a bispa acabou de dizer, o nosso culto que está gravado no YouTube, deve ir ao ar hoje ou amanhã, não é? Tá, vai passar por edição, né? Passa por edição e vai para o ar. No culto de ontem, a bispa Thalita até comentou sobre isso, por tantas coisas que a comunidade evangélica Rema vem passando, bênçãos, né? Não problemas de bênçãos. A comunidade vem passando por avanços, desafios, e daí alguém perguntou para a bispa, mas o inferno não está se levantando contra a sua vida ou contra o ministério? A resposta foi, não estou na porta para saber, estou vivendo o reino de Deus e com certeza Deus levantou anjos muito guerreiros e muito poderosos para batalhar com muita força contra eles, né? Deus não nos chamou para batalhar contra o diabo, essa batalha já foi vencida. Então, não diga, o diabo vai acabar com a minha vida. Se você não é filho de Deus, pode ter certeza que vai. Mas se você essa prova veio do Pai. Não deixe ninguém colocar à prova o seu Deus para você. Se você tem certeza de qual reino pertence, não há com que se preocupar. Agora, se você é misto, como que a bispa disse? Misturado. Se você é misturado, se preocupe, porque é onde habita o reino de Deus, não habita o reino das trevas, e onde habita o reino das trevas, não habita o reino de Deus. É isso mesmo. Então, guarda uma coisa para a tua semana. Meio de agosto já, hoje é 16 de agosto já, 4º programa nosso já da rádio. Que bênção! Um mês aí de programas, né? Mais ou menos isso. Guarda isso. Deus tem plano para a tua vida. Deus tem propósito na tua vida. Mas o segredo é o que mesmo? Ser aprovado. Esse é o segredo. Ser aprovado. Nada acontece para ontem, tudo tem um processo e a nova geração ela anda uma geração um pouco imediatista, o que é compreensível, porque se você tem mais de 30 anos, você é de uma geração de que a internet não estava aí tudo na sua mão. Você tinha que fazer uma pesquisa para a escola, tinha um processo, tinha que pegar lá a Barça, a enciclopédia, tinha que ir até a biblioteca da escola ou da universidade para fazer sua pesquisa. Hoje você coloca Google, tudo aparece. O doutor Google traz tudo. Boas informações, informações ruins, tudo está lá no Google. Então é tudo muito imediato. Então é normal que as pessoas esqueçam de que tudo tem um processo e isso acaba gerando diversos problemas como ansiedade e tanto tipo de coisa. Pânico, angústias. Não é à toa que esse tipo de doença começou a florescer, começou a aumentar o número de pessoas com esse tipo de doenças mentais. Nesse novo tempo que nós temos em que nada é paciente, nada é esperado, tudo tem que ser momentâneo. E ainda tudo parece que está sob controle do ser humano, coisa que nunca esteve. E descartável também. Exatamente. O ser humano está com uma visão muito descartada da vida. Descartável. E não é assim, viu, gente? Não é assim. Não é assim. Não fuja das coisas assim, não. Em frente. Vamos fazer uma oração? Ó Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome nessa manhã. Nós te agradecemos por esse espaço abençoado que o Senhor nos abriu. Abençoamos a vida da Sandra e da rádio. E também pedimos, ó Pai, a tua bênção, para que o Senhor abençoe todos os nossos ouvintes aqui agora. Nós te abençoamos. Abençoamos a tua semana. Abençoamos a tua casa, o teu lar, a tua família, o teu trabalho, os teus processos. Que qual for o processo que você estiver passando,
Anima o teu coração, fortalece o teu coração, se levanta na força do Espírito Santo de Deus nessa manhã para viver a aprovação. Guarde essa palavra no teu coração, que vai fazer você ser aprovado, é a palavra de Deus. Então, vai na fé, na palavra de Deus, se segura nas palavras de cura, de libertação, de transformação, de milagre, porque essas palavras são para você e nós te abençoamos nessa manhã. Nós liberamos você para viver milagres essa semana em nome de Jesus. E nós cremos que você será aprovado em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre todos nós. Amém. 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 Que foram nos enviadas ao longo do programa, tanto pelo WhatsApp da rádio quanto pelo Instagram. E temos aqui uma pergunta muito interessante. Estou passando por um processo, estou frequentando uma igreja evangélica. Estou com muita vontade de me batizar e passar pelas águas. Só que até então sou fumante e já tentou várias formas de largar o vício, não está conseguindo. Se sente fraca e já pensou muitas vezes em desistir da igreja. E ela diz esse sentido, que ela quer se batizar, tem muita vontade, mas ela tem os vícios, não é? E que ela está batalhando contra os vícios, não consegue largar. O que você teria para uma palavra para ajudar ela a conseguir largar esse vício, ou sobre o batismo? Olha, minha querida, a questão aqui primeira coisa, a palavra de Deus é que liberta. Nós nunca vamos conseguir nos livrar da força do reino das trevas nas nossas forças. Porque o diabo atua tanto na mente quanto no desejo. Então você decide na mente, mas aí é aquele desejo que toma conta do corpo, que te faz todas as vezes dizer vai ser a última vez e de repente é só mais uma vez. Então o que vai te libertar do teu vício, que não é teu, mas vamos dizer do vício, mas não é seu, é você de fato se entregar à mensagem de Cristo e estar num ambiente onde há libertação e liberação da palavra viva de Deus, certo? Então assim, procure, né, o seu pastor, converse com ele em relação a isso. Agora, se você não está encaixada, se você está numa igreja onde Deus não está operando sinais, prodígios e maravilhas na sua vida, eu te aconselho a procurar o seu pastor e dizer, eu preciso ir para um lugar onde o reino de Deus modifique a minha vida, porque eu não estou sendo liberta. Né? Então o seu desejo é ser batizada, o seu desejo é fazer a obra do Senhor, é servir ao reino, mas primeiro o reino tem que estar dentro de você, senão você vai servir ao diabo dentro da igreja. Então o meu conselho para você agora você vai ter que se posicionar, porque às vezes a gente quer agradar muito as pessoas e agradando as pessoas perde a nossa própria alma. Então, ou você recebe essa libertação onde você está, ou você conversa sinceramente com o seu pastor, porque eu acho que isso é uma necessidade. As pessoas nunca podem fazer uma decisão do nada e sair do nada de uma igreja, não é assim que funciona. Não tem que ter compromisso. Né? Não é assim que funciona. Mas chegue ao seu pastor e diga, eu não estou encontrando aqui o que eu preciso. E eu preciso estar num lugar onde Deus me liberte, onde haja libertação e transformação da minha vida para que eu possa ser uma bênção no reino de Deus. Esse é o meu conselho para você, minha querida. Eu sei que Deus já tem essa libertação para a tua vida. Eu tenho visto tantas pessoas libertas e curadas e restauradas, porque não você. Deus tem isso para a tua vida, com certeza. E, como a bispa disse, pela força do nosso braço, tudo é muito difícil de acontecer, principalmente largar o vício do cigarro. Sabe que o vício do cigarro é um dos vícios mais difíceis de ser largado. Agora eu vou falar aqui um estudo, Drauzio Varela, há muito tempo atrás, acho que foi nos anos 90 que ele publicou esse estudo, eu não vou me lembrar o livro que eu li, tá?
mas ele era médico do Carandiru, foi assim que ele ficou famoso, né? O Carandiru, para quem não sabe, era um presídio que ficava na zona norte de São Paulo, um presídio muito grande, ficava lá no bairro do Canindé, ficava dentro de São Paulo, teve chacinas, quem é mais antigo vai se lembrar. Tem até um filme, né? Tem filme do Carandiru. E ele fez um trabalho com os presidiários, para que os presidiários largassem seus vícios, o consumo de drogas, crack e tudo mais, principalmente. E ele conseguia fazer o interno largar a droga, mas ele não largava o vício do cigarro. O vício do cigarro, ele tem muito mais do que a própria sensação, porque eu nunca fumei, mas quando eu lido com pessoas que estão debaixo dessa opressão maligna, dizem que é o que ele proporciona, é a sensação que ele proporciona de abaixar a ansiedade, aquela coisa. É até um hábito, o cigarro se torna um hábito de vida. Então, precisa mesmo da ação de Deus transformando você, te libertando, porque o vício é alimentado por um espírito do vício, que alimenta o desejo. Então, precisa de libertação. Não precisa. Tantas pessoas foram libertas de álcool, de drogas. E você vai ser liberta do cigarro, irmã, nós cremos em nome de Jesus. E vai ser uma grande serva do Senhor. Amém. Bispa, qual é o segredo para sermos aprovados? Qual o segredo para sermos aprovados e temos por que Deus nos prova? Acho que já dá para emendar essas duas perguntas. Vou responder primeiro por que Deus nos prova. Certo. Deus nos prova não porque Ele acha bom nos provar, né? Não porque Ele olha do céu e diz, vou provar você hoje, né? Não. O prazer de Deus está em nos habilitar, em nos levar a algo ainda que nós não vivemos, a despertar coisas que ainda não existem na nossa vida, a nos fazer quebrar com grilhões, amarras e cadeias. E só tem um jeito, nos levar a vivenciar situações que nos façam florescer. Então eu vou te dizer, não sei se você sabe sobre isso, meu querido ouvinte, mas eu vou dizer algo. O processo de florescer é uma provação. A semente cai na terra e ela passa por um processo de se desprender da sua casca. Então o problema é o desprendimento da nossa casca, daquilo que nós nos acomodamos. Então a provação vem para nos tirar do cômodo e nos levar a ver Deus de outra maneira, a vida de outra maneira e agora maiores, melhores, com uma visão aumentada. E qual é a outra, segunda que quase? A outra é, qual o segredo para sermos aprovados? O segredo para sermos aprovados é rendição à palavra de Deus. Crer somente na palavra de Deus, colocá-la na nossa boca, na nossa mente, mas não como um papagaio, mas como uma pessoa que acredita no que fala e no que faz. Esse é o segredo da aprovação. Temos outra aqui. Bispo, o que fazer quando estamos passando por um processo de nossas vidas que nossa família desvia dos caminhos do Senhor? Ela diz que ela tenta buscar, ela tenta ir atrás da família, mas às vezes bate um desânimo de ir atrás, porque já fez de tudo e às vezes tem vontade até de parar de lutar por sua família. Nunca pare de lutar pela sua família, nunca desista da sua família. Sua família é um bem precioso que Deus te deu, mas talvez você esteja usando o método errado. Ir atrás de uma pessoa que está debaixo de algum tipo de mentira e ficar gritando, isso é mentira, não vai fazer diferença. Eu vou te dar então uma chave espiritual para que você possa sair daqui nessa segunda-feira, não, pastor Eduardo, e começar a vencer. Porque o programa chama Vencer. Então você vai vencer. Para pessoas que se desviaram, é necessário tempo de oração, de batalha espiritual sobre essa vida. Antes de você ir falar com essa pessoa, você vai ter que batalhar contra o espírito que está
removendo o reino de Deus da vida desta pessoa. E aí você vai se colocar como intercessor nessa vida, orando ao Senhor, dizendo: Deus, o que realmente está acontecendo? Onde é que o diabo está vencendo nessa vida? Revela-me para que eu possa orar e quebrar a força desse demônio. E então ir e falar, mas falar o que você quer. Talvez você chegue com palavras de acusação, de apontamento, e aí você vai ser usada pelo diabo. Fale o que Deus falar. E geralmente Deus traz suas ovelhas de volta. A palavra de Deus diz que Ele vai atrás da sua ovelha com remédio e com tratamento. Então, ore a Deus por uma palavra profética de cura, de restauração e de transformação. Ao invés de você chegar acusando, você saiu, você não pode, você vai chegar e fazer o quê? O que aconteceu? Eu tenho orado por você. Eu quero ser um ombro que te ajuda a voltar para casa. Vamos orar aqui juntos. Eu quero ouvir o seu problema. Eu não vou te julgar. Eu não vou te apontar. Mas eu vou te ajudar a voltar para o aprisco do Senhor. É acolher, né? É o acolhimento. É igual a passagem da Bíblia, daquele filho que retorna para casa e o pai acolhe, o pai faz uma festa para receber. Exatamente. E daí o irmão mais velho fala: espera, mas eu que estou sempre aqui trabalhando para o Senhor, nunca tive uma festa? E ele que veio está recebendo uma festa, mas ele voltou. Exatamente. O filho perdido voltou. Então sempre receber com alegria. É isso mesmo, acolhimento. Acolhimento. É isso mesmo. E temos aqui mais uma pergunta, tem bastante pergunta hoje. Vamos lá responder perguntas. Vou responder mais duas aqui que acho que dá tempo. Só para frisar, é interessante essa pergunta. Quem prova é Deus ou o diabo? É Deus. Amém. O diabo não nos prova. O diabo não nos toca. Bispa, quando eu sei quando Deus está falando com a gente? Quando eu sei que é Deus ou não é Deus que está falando conosco? Quando eu sei se é Deus ou se eu estou escutando vozes, né? A voz da alma muitas vezes imita a voz de Deus. Com certeza, né? A gente que falou de alma hoje, né? Daquela questão de tocar muito a alma, tocar muito o sentimento, tocar muito as emoções. Sabe, irmãos? A oração não tem nada a ver com sentir arrepio. Claro, você pode sentir um arrepio, mas sua oração não é apenas ouvida quando você sente um arrepio. É isso mesmo. Sabe, quando Deus está falando, quer ter uma certeza que é Deus? Deixa Ele falar pela palavra dele com você. Deus nunca vai ser aquela pessoa que vai só falar no teu coração. Deus é uma pessoa embasada. Ele fala parafraseando a si mesmo. Por isso que Jesus venceu a provação dizendo: está escrito. Então você quer ouvir Deus falar? Tem um tempo de oração, mas vai ler a Bíblia, porque Deus vai te encher com uma palavra que Ele já disse, que está escrita, está aprovada, está comprovada diante do céu, que foi Ele que falou. E aí você vai repetir com poder e autoridade o que Ele falou. A pastora Paula até faz um comentário aqui interessante para a gente. As dificuldades que o cristão passa não são necessariamente um levante do inferno, mas sim um propósito de Deus. É isso aí, gente. Para de focar no diabo. E mesmo quando for o diabo se levantando contra a obra de Deus na tua vida, não tenha medo. O Senhor é o teu pastor. Que glória. E, terminando as perguntas, gostaria de mandar um abraço para todo mundo que está participando, seja pelo WhatsApp da Fiel FM, seja pelo nosso Instagram, @vencer_ com a gente. Participem mesmo. Muito obrigado. Mandar uma mensagem, um grande abraço aqui, que mandou uma mensagem pra gente, o Maurício, que está viajando por essas estradas, não é? Recebendo essa mensagem para sua esposa Rosana, para os seus filhos Lorenzo, Francesco e Vincenzo. É isso aí, que Deus abençoe a viagem de vocês, em nome de Jesus. A viagem deles, em nome de Jesus. Fernando também, que hoje está viajando lá para Três Corações, certamente está ouvindo a rádio no caminho, não é verdade? Isso mesmo, em nome de Jesus, que todos os que nos escutam, que não sabemos, que Deus os abençoe e os prospere, em nome de Jesus. E temos o convite para lhes fazer. Anotem aí, segunda, quarta, sexta e domingo, das 19h30 às 21 horas, em um endereço da comunidade evangélica Rema, temos cultos, seja no São Judas com a pastora Natália,
João 23 com o pastor Carlos, Jardim Planalto, com a pastora Ana, com o pastor Creuso, e no Templo Central, comigo e com a Bispa Thalita, com a pastora Paula, com a pastora Regina, a Ronilda. A Ronilda estão lá para me receber, orar com vocês, seja na hora do culto, seja após o culto, seja à tarde, no momento que você precisar de oração, sempre haverá um pastor perto da sua casa para te receber e para orar com vocês. E temos aqui uma pergunta do Templo de Poços de Caldas, que gostariam de saber nossos endereços no Poços de Caldas, em Poços de Caldas, Bispa. Então temos a igreja na Fazenda Manacá, correto? Lá tem cultos quartas, sextas, às 7h30 da noite. Domingo às 10h30 da manhã. E também no Hotel Joia. Hotel Joia, na rua Rio Grande do Sul, 1223. Isso mesmo, ali no centrinho, em frente à Praça dos Macacos. Em frente à Praça dos Macacos, onde tem cultos às sextas-feiras às 7h30 da noite e domingo às 10h30 da manhã. É isso mesmo, é só chegar ali na recepção, já vai ter pessoas da igreja te aguardando e te levando ao auditório. Muitas novidades para o pessoal de Poços de Caldas. Quem frequenta o templo lá em Poços de Caldas já sabe, mas em breve a gente espalha essa notícia. Espalharemos a notícia. E para você que nos acompanha de outras cidades e também de outras igrejas e deseja receber a mensagem pregada na Ser Rema e ser abençoado por essa mensagem e também abençoar outras pessoas, acesse o YouTube Ser Rema. Nossos cultos estão todos gravados, mas todos os domingos a partir das 7h30 da noite passa ao vivo. Também dá uma procurada lá no nosso canal Vencer, logo já começa a entrar novidade lá e você vai ver temas específicos ali no YouTube. Então dá uma olhada lá também, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. É isso aí, pastor Eduardo. Isso mesmo, e acompanhe, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Todos os dias tem novidade, tem palavras abençoadas, tem palavras do dia. Você pode nos acompanhar em nossas missões que a gente faz aí pelo Brasil, né, Bispa Thalita? É isso mesmo, até essa semana nós estaremos em Brasília. Estaremos em Brasília, acabando o programa aqui, já sairemos de viagem. Que vocês estejam orando por nós. Amém. Que vai ser algo grandioso. Acompanhe lá pelo Instagram da Bispa Thalita, é por lá que eu coloco aí todas as informações das nossas missões. Isso mesmo. E o programa já está chegando no final, passou muito rápido, foi maravilhoso estar com vocês. E na próxima semana, segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, eu, Bispa Thalita, estaremos de volta aqui na Fiel FM. Fiquem com Deus até a próxima semana. Até a próxima semana, que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que você vai ser aprovado em nome de Jesus. Até lá. Amém, até.